Queridos, estamos fechando então esse nosso final de semana sobre a dinâmica da salvação. Na sexta-feira começamos um tema e vamos sexta-noite, sábado à noite, e hoje a gente vai terminar esse tema sobre a dinâmica da salvação. De manhã eu também falei sobre esse aspecto, a dinâmica da salvação, claro, por prismas diferentes, mas sexta-noite, sábado à noite e hoje à noite a gente tem uma linha de raciocínio específica. 2 Coríntios 5, verso 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus que nos... o que mesmo? Ah, não, tá fraco. Que nos o que mesmo? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se nós já fomos reconciliados, porque Ele faz um rogo, porque Ele faz uma solicitação, porque Ele faz um apelo para a gente se reconciliar. Então é essa nosso questionamento que estamos tratando desde sexta-feira, e hoje, enfim, vai ficar bem mais claro para você, você vai entender perfeitamente, ok? Muito bem. Nós entendemos ontem o que vem a ser propiciação, lembram-se? Me fala o que era o propiciatório no Antigo Testamento. A tampa da arca. Lembra-se a arca? O santuário, 2 compartimentos, se contar com o pátio 3, mas basicamente 2 compartimentos no lugar mais santo do santuário, ou seja, no lugar santíssimo, era assim chamado, ou santíssimo ou santo dos santos. Na parte mais sagrada do santuário havia uma arca. O que tinha na arca? 3 coisas: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. Dentro dessa arca haviam essas 3 coisas. E aí uma coisa fechava, era a tampa da arca. Como era o nome mesmo da tampa? Propiciatório. E era dali que Deus se manifestava. Lembra-se? Lemos 2 textos ontem, Números e Êxodo. Deus se manifestava ali. Quando Deus se manifestava, era a favor do povo, era a graça. Então, o propiciatório, na visão do povo judeu, o propiciatório era sinônimo de favor, era sinônimo do favor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus. Ele está se manifestando favoravelmente a nós. Essa era a visão do judeu quando ele falava em propiciatório. E aí vem Jesus, e os escritores do Novo Testamento chamam Jesus do que mesmo? A propiciação pelos nossos pecados. Ele ou aquele propiciatório representava ele. Ou seja, quando o povo pensava em propiciatório do Antigo Testamento, via Deus sendo favorável. E Jesus traz essa visão para os judeus, Deus sendo favorável, ok? Então nós lemos exaustivamente ontem vários textos que mostram que para o Novo Testamento Jesus é a propiciação, Jesus é o propiciatório, ok? Tudo isso nós vimos ontem. Agora eu vou dar continuidade ao que a gente estava ontem, apenas vou dar continuidade, e no final você vai entender o porquê que nós já estamos reconciliados, mas Paulo faz o apelo: mesmo já estamos reconciliados, por favor, se reconcilie. Como assim? Aparente contradição? A gente vai entender isso hoje, certeza, tá bom? Porque desde a sexta-feira eu estou falando, calma que vai entender, aí vai ser hoje. Muito bem, eu vou pedir para você acompanhar-me em alguns textos aqui na tela. Abra sua Bíblia em Levítico 17, aqui quem sabe faz ao vivo. Tá ali, ó. Levítico 17, olha só. O texto de Levítico 17 diz assim, ó: porque a vida da carne está no sangue. Olha aqui para mim, não continue lendo não. Lembre-se ontem que eu falei que o processo do judeu receber perdão era assim, ó. Ele pecava, depois que ele pecava, o que ele fazia? Ele pegava um animal, levava até o santuário, fazia uma oração sobre o animal. Simbolicamente, o que acontecia? O pecado dele passava para o animal. E o animal era vivo ou era morto? Depois o animal era morto. A oração era feita enquanto o animal estava vivo. Simbolicamente o pecado passava do ser humano para o animal. Agora que o pecado estava no animal, o que o sacerdote fazia? Matava o animal. E o texto está dizendo que a vida está onde? A vida está onde? Isso é um conceito bíblico. E aí o sacerdote pegava o sangue do animal. Existia o animal? Agora já não mais, porque ele estava morto. Então o pecado passou do ser humano para onde mesmo?
simbolicamente para o animal. Só que a vida está no sangue. Então eles matavam o animal, pegavam o sangue do animal e levavam o sangue para dentro do santuário. Ok? Então, simbolicamente, o pecado passava do ser humano que pecou. E quando a Bíblia fala que o ser humano é pecador, o que ele merece? A morte. Mas ele não queria morrer. O que ele fazia? Pegava o animal que substituía-o. Então o animal era levado no santuário e o pecado passava simbolicamente do ser humano para o animal. Por meio do sangue ia para onde? Para o santuário. Por meio do sangue ia para o santuário. Onde é que ele aspergia o sangue? No propiciatório também. Era várias partes, mas no propiciatório também. Olha o que vai dizer aqui, ó. Porque a vida da carne está no sangue. Aí Deus diz assim, ó. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer... O que o sangue faz? Expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Primeira coisa que a gente entende, eu falei que para o judeu alcançar o perdão, salvação, expiação, mesma coisa, ele precisa de duas coisas, lembra que eu te falei? Qual é a primeira coisa nesse texto? Sangue. Sem sangue não tinha como receber perdão. Então, era como se Deus falasse assim, você pecou? O judeu chegava lá para o sacerdote e dizia, eu pequei. Aí, parafraseando, tá? É como se o Deus falasse assim, você pecou, eu pequei. Escolhe, morre você ou morre o animal? O que você acha que ele ia escolher? O animal. Então, pega o animal e leva para lá, o animal morre no lugar dele. O que ele precisava mesmo? A primeira coisa, o que ele precisava? Sangue. Ou dele ou do animal. O que ele escolhia? Do animal. Então, levava o animal, ok? Agora, quando ele leva o sangue, quando ele leva o animal, Deus queria que ele entendesse que esse sangue não era provido por ele mesmo. Deus queria que ele entendesse, que o ser humano entendesse que esse sangue quem provia era Deus. Por quê? Porque Deus é o criador até do animal. Você entende isso? Então Deus diz assim, ó, eu vos tenho dado. Dado o quê? O sangue. Então diz, olha, a vida está no sangue. Quem é que é o criador da vida? Deus. E se a vida está no sangue, quem é que criou o sangue? Deus. Quem que criou a vida? Deus. Quem criou o animal? Deus. Então Deus diz assim, ó, não pense que levando animais é você que está providenciando o sangue. Está entendendo isso? Vocês já estão entendendo onde é que eu vou chegar, certo? Deus está dizendo assim, ó, eu é que estou providenciando o sangue, eu é que estou dando o sangue. Porque eu estou pedindo para você pegar o animal, mas o animal também é meu. Vocês estão entendendo? Então, duas coisas que o ser humano precisava para alcançar perdão, expiação, salvação, que é a mesma coisa. Duas coisas. A primeira coisa é o que mesmo? Sangue. Sem sangue não tinha como. Ok? Então, vamos ver agora a segunda coisa que eles precisavam. Então, o versinho 15 primeiro, daquelas instruções que Deus dava nesse processo de matar o animal em lugar do ser humano, ok? Então vamos lá, verso 15 primeiro. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Olha, não é para um grupo especial não, para todo o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á. Aonde eles tinham que aspergir? No propiciatório, especificamente. No altar também tinha outros pontos, mas a minha ênfase aqui é no propiciatório. Por isso que eu preguei ontem. Entende? Vocês entendem que eu falei ontem? Então o sangue é no propiciatório e também diante dele. Havia outras partes também nas pontas do altar, etc. Mas a minha ênfase aqui é específica. Então, eles precisavam do quê? Eu falei que eles precisavam de duas coisas. Qual é a primeira coisa que eles precisavam? Sangue. Onde é que esse sangue ia? Dentro do santuário, de maneira específica, em um dos pontos era o propiciatório. O que é o propiciatório mesmo? A tampa da arca. No Novo Testamento, quem é que representa o propiciatório? Jesus Cristo é o propiciatório. É aquele que propiciou os nossos pecados. Agora o verso 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. O pecado de todo mundo era perdoado. Agora eu pergunto, no verso 15 está dizendo que o que era necessário para fazer propiciação? No verso 15, sangue. Agora no verso 17, está dizendo aqui, ó, quando ele entrar para fazer
propiciação. Então não era só o sangue que fazia a propiciação. Estão entendendo? O texto está dizendo no verso 17, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz que ele, não era o sangue, ele entra no santuário e ele faz a propiciação. Quem é o ele? Se você ler os versos aí, era o sacerdote. Sacerdote e sumo sacerdote. No caso aqui era o sumo sacerdote. Então a Bíblia está mencionando que para se alcançar a propiciação, para se alcançar a expiação, para se alcançar a graça, o perdão, eles precisavam de duas coisas. A primeira, sangue. A segunda, o trabalho do sacerdote. Se o pecador levasse o animal lá para dentro, lá para o santuário, e dissesse para o sacerdote, não, deixa que eu entro aí, deixa que eu faço tudo aqui. Ele poderia? Não, Deus mandou o pecador apenas levar o animal. E a parte do pecador era apenas levar o animal e confessar os pecados. O resto quem fazia? O sacerdote. Agora vamos analisar alguns textos para comprovar isso, porque a gente não pode basear a nossa doutrina em um texto bíblico só. Vamos analisar alguns textos e você vai ver a ênfase que os textos dão. Até ontem eu falei muito sobre o sangue, então eu não preciso gastar muito tempo falando sobre ele, porque ontem eu já falei bastante sobre ele, na verdade desde sexta. Mas olha esses textos, ó. É lógico que eu pego só a parte que você vai compreender, porque eu já dei a ênfase no sangue até ontem. Então, por exemplo, Levítico 4:20 diz, e o sacerdote por eles quem? Por todo o povo fará expiação, e eles serão perdoados. Então não bastava só o sangue, era preciso também o trabalho de quem? Do sacerdote. Ok, vamos para outro texto. Levítico 4:26. Assim, o sacerdote fará expiação ou propiciação por ele no tocante ao seu pecado, e esse lhe será perdoado. Ele tinha que fazer até por ele mesmo. Levítico 4:31. E o sacerdote fará expiação pela... Veja que todos os versos aqui são iguais, você percebe? São versos diferentes, mas que falam a mesma coisa. É a importância do sacerdote fazendo o que mesmo? Expiação, propiciação. Sabe qual é um dos grandes problemas do cristianismo hoje? Se resumiu, se condensou a expiação, o perdão, a salvação apenas e única e exclusivamente ao sacrifício de Cristo na cruz. É óbvio que o sacrifício de Cristo na cruz, ele é todo suficiente para nos salvar, mas há necessidade do trabalho do sacerdote ao manusear esse sangue que foi provido. Na cruz, basicamente foi provido o sangue. A partir do momento em que Jesus ressuscita e ascende ao céu, o texto bíblico diz que ele está sentado à direita de Deus, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, e intercede por nós. Então, no Antigo Testamento, isso é uma realidade no Novo, nós vamos ver isso aqui, e eu só estou adiantando. O problema do cristianismo é que o cristianismo hoje limitou, apequenou o que a Bíblia traz como perdão, como salvação, como expiação. Ele limitou apenas a cruz. Por isso que hoje as pregações, não, Jesus perdoa, você pode ver do jeito que você quiser. Jesus perdoa. É óbvio que Jesus perdoa, mas não é assim. Desde sexta-feira eu tenho batido nessa tecla. É preciso o sangue e é preciso também o trabalho do sacerdote. É preciso, e vocês vão entender melhor. Olha lá, outro texto. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado que cometeu e ele será perdoado. Veja, não era só prover o sangue. Tinha que prover o sangue, mas tinha que ter também um trabalho do sacerdote. Você entende isso? Aí você começa a entender aquela aparente contradição de 2 Coríntios 5. Quando Paulo diz, nós já fomos reconciliados, só que você precisa da reconciliação. Já estamos reconciliados, mas por favor se reconcilie, porque já foi provido o sangue em nosso favor, mas hoje Jesus está no santuário fazendo intercessão, e nós estamos tomando posse desse perdão, estamos utilizando esse sangue, estamos entendendo o ministério de Jesus Cristo como Salvador no céu. Então há esse aspecto de
providência, mas também utilização daquilo que nos foi provido. Olha esse outro texto, Levítico 5,16. Assim o sacerdote com o carneiro da oferta pela culpa fará expiação por ele e ele será perdoado. Então era preciso o sacerdote, através do sangue, conseguir expiação para ele mesmo. Era preciso do sangue e o sacerdote para fazer expiação pelo povo, pela família dele. Então haviam dois aspectos. O primeiro aspecto era o sangue. E hoje em dia, repito, o cristianismo só dá ênfase ao sangue, ao sangue, ao sangue, ao sangue. Esquece que nós temos um Jesus que ressuscitou e está lá no céu ao vivo por nós. Não é só o que ele fez, é o que ele está fazendo. Não é só o que ele fez, é o que ele está fazendo. Já fomos reconciliados, mas há um aspecto agora nesse processo de reconciliação. Há uma parte humana, por assim dizer. Hebreus 2, verso 17. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está falando de quem? De Jesus. Se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Jesus é sacerdote? Não é só sacerdote, ele é sumo sacerdote. Jesus, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Propiciação pelos pecados do povo. Então Jesus, ele não só proveu o sangue, mas ele também é o quê? É o sacerdote. E a propiciação pôde então ser feita. Não tinha como fazer a propiciação, não tinha como fazer a expiação, não tinha como conceder o perdão somente através do sangue. Era preciso que ele desse o sangue, derramasse o seu sangue, concedesse o seu sangue, mas é também preciso que ele, como sumo sacerdote, possa efetuar a propiciação. Lembram-se que eu li no livro de Levítico que o texto diz assim, Deus falando, ele diz, eu vulo provei o sangue. Deus é que proveu o sangue. Lembra-se? Por que, referindo-se aos animais, Deus queria que o povo entendesse que o sangue era ele que estava provendo? Porque ele queria que o povo entendesse que ele proveria a morte do seu próprio filho. O sangue seria de Jesus Cristo. Olha esse texto. Romanos 8,33, a gente conhece bem esse texto. Olha como fica claro esse texto. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O que é justificação? O que é justificação? É o que Deus faz por nós. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem fez o quê? Quem morreu, ou antes que fez o quê? Ressuscitou, o qual está à direita de Deus e faz mais o quê? Intercede por nós. Está vendo a teologia de Paulo? Paulo não foca só na morte de Cristo. Ele diz, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ou seja, ele está ministrando o sangue que ele derramou na cruz. Só assim é que pode ser efetivo o sacrifício de Cristo. Quando você peca, Jesus se utiliza do sacrifício que ele fez. Jesus se utiliza do sangue que ele derramou há mais de 2000 anos para dizer, Pai, pode perdoar meu sangue. Lembra-se da ira de Deus que eu mencionei, foi ontem, antes de ontem? Deus ia derramar sua ira sobre os seres humanos. Como é que Paulo chama os desobedientes? Filhos da ira. Lembra-se, nós éramos filhos da ira. Antes dessa reconciliação, nós éramos filhos da ira. Nós merecíamos a ira de Deus. E Jesus, como propiciatório, qual é um dos conceitos de propiciatório mesmo? Cobre, aquele que cobre. Eu falei isso ontem. Então, Jesus é o propiciatório. Ele cobre, ele te cobre. A ira de Deus vai sobre ele e não sobre você. Então, Jesus Cristo, ele morre. E através da sua morte, ele disponibiliza o sangue. E não só morre, ele ressuscita, vai para o céu e agora ele se utiliza desse sacrifício para poder dar a você e a mim, não só o perdão, mas a esperança da vida eterna. E eu estou dizendo que eu e você estamos salvos. Por quê? Por que fomos perdoados e por que estamos salvos? Porque nós precisávamos de duas coisas, assim como no Antigo Testamento. Nós precisávamos de duas coisas, essas duas coisas já foram providas. Qual é a primeira coisa? Sangue. E qual é a segunda coisa? O trabalho do sacerdote para interceder por nós. Quem proveu o sangue? Jesus Cristo. E quem é o sacerdote? Jesus Cristo. Ele proveu o sangue e ele também é o sacerdote. Ok? Então a gente pode... Lembra-se que João escreveu, 1 João 1, verso 9, ele diz, se escreva essas coisas para que ninguém peque.
Mas se alguém pecar, não é o meu... Deus fala, não é o meu objetivo que você continue pecando. Mas se você pecar, nós temos um advogado. Ele está no céu. Ele é o sacerdote. Ele proveu o sangue. E ele está intercedendo por você. Quando você pecar, você pode pedir perdão. Ele perdoa você. Irmão, Satanás ele não consegue a nossa... Satanás ele não consegue a nossa derrota quando ele nos faz pecar. Parece contraditório, né? Satanás ele não consegue vitória sobre nós quando ele nos faz pecar. Ele não consegue nos derrotar quando ele nos faz pecar. Ele consegue nos derrotar quando, pecando, a gente acha que não tem perdão. Aí ele conseguiu a vitória. Eu preciso crer que ele vai me perdoar. Eu preciso crer que quando eu peço perdão, ele me perdoa. Não é sentimento. Eu levantei da oração. Agora eu estou me sentindo bem. Não. Se está se sentindo bem, amém. Mas se não está se sentindo bem, eu acredito, mesmo minha consciência pesada, eu acredito. Ele falou, ele prometeu e ele vai me perdoar. Ele me perdoou. É assim que tem que ser. Porque é fé, não é sentimento. Uma vez que você já conseguiu perdão, você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, enxergou que você é pecador, pecadora, e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, aceitou a Ele como seu sacerdote e intercessor. Você aceita quando ele oferece a você o perdão dos seus pecados. E aí você é perdoado. Aí eu tenho uma pergunta. Esse perdão pode ser revogado? Pense. O que eu estou dizendo é que a gente está olhando só para a cruz. E é muito bom a gente olhar só para a cruz. Mas Jesus já saiu de lá. Jesus já saiu de lá. Ele está no Santo dos Santos intercedendo por mim e por você. Parábola do credor incompassível a partir do verso 23. Olha aqui para mim, ó. O camarada devia um valor absurdo. O texto diz aí, ó, verso 24, 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos, se a gente for transferir para hoje, equivale a, eu tenho anotado aqui, 10 milhões de dólares. Alguém tem aí pelo menos metade disso? 10 milhões de dólares. O verso está dizendo, 24, que essa pessoa devia 10.000 talentos e foi levada até o Senhor para quitar a dívida. E ele não tem esse dinheiro. Aí o que o Senhor faz? Perdoa. Você conhece a parábola? O Senhor fala, está perdoado, vai embora. Aí ele sai dali da presença do Senhor, aliviado. Por quê? Pergunto, foi perdoado sim ou não? Foi perdoado, o texto diz. Jesus contando a palavra diz, eu perdoo você. O Senhor falou para ele, está perdoado, vai embora. Não precisa me pagar nada. Ele sai de lá aliviado, não deve mais nada. E Jesus conta a parábola. É só uma historinha. Ele diz, chega lá fora, o camarada encontra um conservo dele, que devia uma quantia de 100... Cadê? 100 denários, verso 28. 100 denários. Sabe quanto era 100 denários? Era o trabalho de 2, 3 meses de trabalho. 2, 3 meses de trabalho, a pessoa quitava aquela conta. Eu pergunto, 10 milhões de dólares, tinha como pagar? Não. E 100 denários? 100 denários tinha. Aí esse camarada então foi perdoado uma quantia astronômica, ele pega o conservo dele, esgana e fala, paga o que me deves. E bota o camarada na prisão e não perdoa a dívida. Aí Jesus conta na historinha. Aí Jesus diz, chegou aos ouvidos do Senhor dele que ele fez essa injustiça. Aí o Senhor manda chamar ele de novo. Aí qual é o diálogo do Senhor com ele? Olha lá. Versinho 32. Estou lendo Mateus 18, 32. Então o seu Senhor chamando-o lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Verso 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos açoitadores até que lhe pagasse toda a dívida. Deixa a sua Bíblia aberta, não feche. Não feche a Bíblia. Então esse senhor fala assim, você foi malvado. Agora, por que o Senhor disse para ele que ele foi malvado? Por quê? Porque o Senhor disse assim, eu fiz de uma forma para dar um exemplo para você. Olha, gente, olha a sabedoria de Jesus em contar a parábola. Jesus diz assim,
Jesus está dizendo assim, estou parafraseando agora. Jesus está dizendo que o Senhor da parábola estava querendo dizer assim, ó, eu perdoei você com um objetivo, para você aprender a perdoar os outros. Você entende isso? Jesus contou essa parábola para dizer para aquelas pessoas, e está dizendo para mim e para você, eu perdoei você, não foi à toa. Não é à toa que eu sou o seu propiciatório. Não é à toa que eu cobri você com a tampa. Não é à toa que eu recebi a ira de Deus. Não é à toa que eu me interpus. Não é à toa que eu disponibilizo o perdão para você. É para você perdoar os outros. É por isso que eu perdoei você. E aí Jesus conta essa história para dizer, tem muita gente que não entendeu o meu perdão. Por isso que ele contou a história. E essa história, se Jesus viesse e contasse de uma forma mais contemporânea, a gente também ficaria surpreso. Eu acredito que você está surpreso agora com essa explicação minha. Jesus se interpôs e ele ofereceu perdão para você. Ele recebe a ira de Deus no seu e no meu lugar com um objetivo. Não é só para te dar salvação, é para que você, vivendo como salvo, aprenda a perdoar as pessoas que te ferem. Eu vou dar a vida por vocês. Jesus está contando a parábola. Eu vou dar a vida por vocês. Quem é que deve 10 mil talentos, esses 20 milhões de dólares? Eu e você. É eu e você que estamos aqui na parábola. E fomos perdoados por desse valor astronômico, fomos perdoados. Ou Jesus pede para que eu e você hoje pague a dívida? Ele já pagou. E ele pagou a dívida e ele nos perdoou com um objetivo. Viva como salvo, perdoando as pessoas. Se relacionando com Agora, irmãos, a parábola terminou. Veja, eu quero, por favor, não perca a riqueza da parábola. Olha a palavra igualmente. Verso 33. Não devias tu igualmente. Por que essa palavra igualmente está aí? Igual a mim. Eu fiz assim, você faça assim. Eu perdoei você, agora perdoa igualmente. Eu estou dando um exemplo para você. Jesus está na cruz pregado. As pessoas estão zombando dele. Desça daí, desça daí, desça daí. Ele ora, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Por que ele pediu perdão? Por que ele pediu perdão? Para que você compreenda, não só aceite, mas compreenda que você precisa viver igualmente como ele fez. Agora, irmãos, a parábola, qual é o último verso da parábola? Qual é o último verso da parábola? Verso 34. O verso 35 já não é mais parábola. Entende? O verso 34 termina a parábola. O verso 35 já não é mais parábola. O verso 35 é a realidade. E o que Jesus está dizendo para mim e para você no verso 35? Leia na sua Bíblia. Assim meu Pai Celeste fará. Fará o quê? O perdão pode ser revogado, sim ou não? Pode. No verso 35, Jesus está dizendo, meu Pai vai fazer assim. Ele vai revogar o perdão que Ele te deu, se você não aprender a perdoar as pessoas que te ferem. Se você não aprender a perdoar as pessoas que te ferem, o meu Pai, Jesus está dizendo, vai revogar o perdão que Ele te deu, e a ira dele vai recair sobre você, da mesma forma. Irmãos, o que o cristianismo está pregando hoje é que uma vez que você aceitou Cristo como seu Salvador, está tudo certo, e não importa a maneira que eu viva. Cristãos passando os outros para trás, cristãos fofoqueiros, ferindo, criticando, cristãos amargos. E Jesus está dizendo, se você não aprender a conviver com os seus irmãos, se você não aprender a amar os seus irmãos, se você não aprender a perdoar os seus irmãos, cuidado, eu vou revogar o perdão que eu dei a você. Isso é sério. Agora você entende porque Paulo em 2 Coríntios 5 diz assim, vocês já foram reconciliados, mas se reconciliem. Vocês já foram reconciliados com o Pai, mas essa reconciliação ela pode ser revogada. Se você sair criticando, acusando, ferindo, fofocando, criticando, se você não se relacionar bem com as pessoas, a sua religião é uma religião falsa. Cristo não habita em você, você não entrou no processo de santificação coisa nenhuma.
E o seu perdão vai ser revogado. Irmãos, o que mais prova se um cristão está salvo ou perdido não é guarda de sábado, não é devolução de dízimo, não é cuidar da alimentação. Isso é tudo importantíssimo, tudo importantíssimo. Mas o que mais mostra se o cristão efetivamente está trilhando no caminho da santificação é como ele se relaciona com as pessoas. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Colocaram coroas de espinhos na cabeça dele e bateram. Furaram. Cobriram o rosto dele. Esbofetearam o rosto dele. Cuspiram no rosto dele. Qual foi a reação dele? Pai, perdoa eles. Irmãos, nós estamos longe do verdadeiro cristianismo. A gente está focado em coisas que são realmente muito importantes, mas isso é só fruto. Fruto. Nós precisamos nos relacionar com a pessoa da salvação. Nós precisamos da justificação dia a dia. Nós precisamos focar na santificação para que a gente possa ir para a glorificação. O nosso perdão pode ser revogado. Essa reconciliação que já foi feita com o grande sofrimento de Jesus pode ser revogado. O perdão que Ele nos deu pode ser revogado. A gente pode se perder tendo o nome escrito no livro da igreja. Uma pessoa ligada a Cristo, ela produz fruto naturalmente? Sim ou não? Sim. Ela está ligada a Cristo. Sim. Ligada. Ela produz fruto naturalmente? Sim. São João 15. São João 15. Jesus fala que Ele é a videira em São João 15, certo? Sim. Jesus fala que Ele é a videira. E nós somos o quê? Os ramos. Ok? Veja que eu não estou divagando. Nós estamos falando do perdão que pode ser revogado. E como ele pode ser revogado? Se eu não faço aquilo que ele pede, e a minha ênfase aqui foi nos relacionamentos. Se eu vou lá e pego o meu conservo e espanco ele, se eu não perdoo as pessoas, se eu não me relaciono com as pessoas, isso não deixa de ser um fruto. Se eu não dou o fruto, o perdão pode ser revogado? Pode ser revogado, nós já vimos. Agora a pergunta é, se eu estou ligado a Cristo, o fruto vem naturalmente? Ele explicou. No verso 2. São João 15, verso 2. São João 15, verso 2. Verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 2, que diz aí? Todo ramo que não está em mim. É isso? Todo ramo que estando em mim. Pergunta, esse ramo está ou não está em Jesus? Esse ramo que Jesus está falando no verso 2, está ou não está nele? Está. E o que Jesus diz na continuação do verso? E não der fruto, o que o Pai faz? Corta. Pergunto, há possibilidade de nós dizermos que estamos com Cristo? Há possibilidade de nós estarmos com Cristo e não produzirmos frutos? Sim, o verso 2 de Jesus está dizendo. Ele diz, se o ramo está ligado a mim, mas não der fruto, ele corta. Agora você me pergunta, como é que uma pessoa ligada a Cristo não dá fruto? Eu ainda não sei. Como é que uma pessoa ora, estuda, está ligada? Jesus está dizendo que está ligada, mas não dá fruto. Eu pergunto, como isso? Não sei, ainda estou estudando para saber. O fato é o seguinte, há possibilidade de nós nos enganarmos. Há possibilidade de nós nos enganarmos, achando que está tudo bem. Pode ser pastor, pode ser ancião, pode ser líder de igreja, pode ser líder de música, pode ser o que for. Não podemos confiar no nosso coração nem em sentimento. Jesus está dizendo que nós podemos estar ligados a Ele e não dar fruto. E qual vai ser a consequência? O Pai corta. Ou seja, o perdão vai ser revogado. Nós precisamos estar em Cristo, dar fruto, Ele limpa e dá mais fruto ainda, e Ele limpa e dá mais fruto ainda, etc. Esse é o princípio, irmãos. Esse é o princípio.